O blazer e o salto não são invenções do digital. A gente já usava no corporativo anos atrás. E aí eu colocava meu blazer, meu salto, e eu entrava na empresa. E aí eu lembro que eu olhei pra ele e falei assim, eu tô fazendo o possível pra fechar a sua vaga. E aí ele me disse assim, mas o possível o meu time faz. Eu pago vocês pra fazerem o impossível. E eu me senti tão desafiada por aquilo, que eu falei, é esse negócio que eu quero fazer o resto da vida. Bonjour, madame! Seja muito bem-vinda ao Ponta Solta Podcast, o primeiro e único a abrir a verdade nua e crua por trás dos maiores negócios femininos do digital. Aqui, o nosso objetivo é falar com você sobre vendas, sobre negócios, sobre time, sobre maternidade, sobre tudo que envolve o ser mulher e também estar no papel de ser empresária, dona do próprio negócio. E hoje nós vamos ter aquele episódio recheado com muitos insights para vocês. Então já vão preparando aí papel, caderno, caneta, porque vocês vão precisar para anotar bastante. Eu me chamo Maia Santos, sou host aqui do podcast e também fundadora da maior comunidade de posicionamento do Brasil e da Europa, que é a Comunidade Wonder. E o podcast, nós temos episódios novos toda terça-feira aqui no YouTube. Então, se você estiver nos assistindo pelo YouTube, não esqueça de já se inscrever aqui abaixo, de deixar o seu like, de ir comentando os insights conforme o episódio for acontecendo. Agora, se você estiver nos ouvindo pelo Spotify, não esqueça de avaliar aqui o podcast. E no Spotify, nós temos episódios novos exclusivos para o Spotify toda terça, sábado e quinta-feira. Então, você pode acessar esses novos episódios apenas no Spotify, que são episódios mais curtos, que a gente chama de set points, que tem a duração aí de 10 a 15 minutos, onde eu trago mais sobre comportamento, sobre hábitos, sobre mentalidade e insights muito valiosos para que você construa uma vida de excelência em todas as áreas. E agora, se você é empresário e você quer acessar os bastidores por trás de um negócio multimilionário, um negócio que fatura muitos milhões por ano, e entender qual que é toda a logística, os processos, a gestão, a mentalidade, eu te convido a participar do Wonder Experience, nosso evento presencial que vai acontecer em 2026 aqui em São Paulo. Também vai ter o link abaixo para você garantir o seu ingresso. Bom, avisos dados. Hoje nós vamos falar muito sobre time, sobre maternidade, sobre pessoas, sobre mentalidade. E para isso eu trouxe uma convidada muito especial que eu fico honradíssima de chamar aqui para vocês. E por quê? Porque ela é fundadora da Impulse Consultoria, especializada em estruturar e desenvolver times de alta performance, com quase 20 anos de experiência em gestão de pessoas, já guiou centenas de empreendedoras no processo de se tornarem empresárias de verdade, construindo negócios que não dependem 100% delas. E além de tudo, para a minha felicidade, ela é uma outrera, minha mentorada, então espero que vocês recebam com muito carinho hoje no Ponta Solta Podcast com vocês, Manu Peleteiro. Obrigada. Seja muito bem-vinda. Obrigada, feliz de estar aqui. É membro fundadora da Outrera, Membro fundadora. Ela estava fazendo história. Já são anos. Seja bem-vinda, Manu. Obrigada, Maia. Obrigada receber pelo você convite. aqui. Sei que a gente vai ter aí vários insights ao longo do episódio. Muitos, com certeza. Começa contando um pouquinho quem é você, quem é a Manu, um pouco da sua história. Bom, eu sou a Manu Peleteiro. Eu comecei a trabalhar na área de gestão de pessoas com 18 anos. Não foi meu primeiro emprego, né? Eu comecei a trabalhar com 13 para 14 anos, mas na área de RH eu comecei com 18. E eu comecei numa consultoria de recrutamento e seleção. E é curioso, porque assim, eu tinha 18 anos, eu tenho 37, né? Então já tem bastante tempo, algumas décadas. Logo que eu comecei a trabalhar na consultoria, eu dizia, um dia eu vou ter uma consultoria. E eu tinha 18 anos. Sim. Eu achava aquilo tão incrível, aquele universo de estar em várias empresas diferentes, trabalhar para vários clientes diferentes, solucionar problemas de empresas diferentes. Eu achava aquilo incrível. E eu falei, um dia eu vou ter uma consultoria. Eu acho que o meu start, ele veio... Eu atendi uma empresa, que é uma multinacional, do ramo automotivo. E um dia eu fui ter uma reunião com o diretor Mercosul da empresa. Eu tinha 18 anos. Caramba.
E aí eu ia, assim, colocava meu blazer. Né? O blazer e o salto não são invenções do digital, a gente já usava no corporativo anos atrás. E aí eu colocava meu blazer, meu salto, e eu entrava na empresa. E aí eu lembro que eu olhei pra ele e falei assim, eu tô fazendo o possível pra fechar a sua vaga. E aí ele me disse assim, mas o possível o meu time faz. Eu pago vocês pra fazerem o impossível. Caraca. E eu me senti tão desafiada por aquilo, que eu falei, é esse negócio que eu quero fazer o resto da vida. É legal fazer o impossível, eu gosto disso. E ali foi assim, uma virada de vou ter uma consultoria. Mas naquela época, com 18 anos, na realidade que eu tinha, de morar no interior, eu achava que era um projeto que eu ia colocar para funcionar, sei lá, quando eu tivesse 50 anos. Porque há 20 anos atrás, consultor era aquele cara que tinha décadas de experiência. Sim. Então eu achava que era um projeto muito futuro. Continuei trabalhando na área de gestão de pessoas, fui gerenciar times, trabalhei com RH especificamente, gerenciei time comercial, fui construindo a carreira, até que bateu aquele reloginho dos 30 anos. E a mulher que não tem a crise dos 30, ela tá vivendo a vida errada. Porque assim… Tem alguma coisa errada e ela vai bater. Vai bater. A minha começou aos 28, que era assim, vou fazer 30 anos e eu não tenho as coisas que eu gostaria de ter com 30 anos, não conquistei. Mas eu tinha um emprego que eu gostava, uma carreira que eu gostava, estava tudo ótimo na minha vida. Mas aí tá tudo ótimo, mas não é bem o que eu quero. Tem uma verdade sobre mim que eu aprendi, que é… talvez eu seja uma eterna insatisfeita. Porque eu nunca vou achar que cheguei lá, eu nunca vou achar que é bom o suficiente. E eu falei, eu quero mais. Quero mais da vida, quero mais. A ideia de empreender sempre existiu, sempre foi muito forte pra mim, mas, obviamente, eu tinha o que todo mundo tem na hora de empreender, medo. E aí, eu fui ajudar um amigo numa empresa que ele tinha, ele era sócio dessa empresa, fazer um processo seletivo. E eu recebi uma proposta desse meu amigo para trabalhar com ele. E eu falei, tô valorizando pouco o meu passe. Quer saber? Eu não vou topar trabalhar com ele. Eu vou fazer uma consultoria para ele e eu vou pedir demissão. Caraca. Isso ficou na minha cabeça, resolvi tirar férias. Pela primeira vez na vida, eu nunca tinha tirado férias. Tirei 40 dias de férias na Europa. Também nunca tinha ido à Europa. Não, eu achei justo. Nunca tinha tirado férias, mas aí eu decidi tirar férias uns diazinhos na Europa. E 40 dias. E fui passar 40 dias na Europa. Voltei e falei, eu vou pedir demissão. E aí eu pedi demissão de um jeito que eu ensaiei mais de uma semana para pedir demissão. No dia em que eu finalmente tive coragem de pedir demissão, o meu ex-chefe, na época, no mesmo dia, foi assim, olha, eu vou pedir demissão hoje, pensando comigo, me chamou para uma reunião e me deu um mega presente. Ele me deu uma carteira da Gucci de presente pelos meus 7 anos de empresa. E aí, Maia, sabe quando você recebe o presente e você faz assim? Engole seco. Ele, você não gostou do presente? Eu falei, o presente é ótimo. O problema é o que vai acontecer com você agora. E era uma sexta-feira. Eu falei, bom, vou ter que esperar até segunda. Nossa Vou pedir demissão segunda. E aí eu pedi demissão. E quando eu pedi demissão, eu tinha um objetivo. Seu chefe não ficou maluco? Tipo assim, eu acabei de dar uma carteira da Gucci Eu perguntei se ele queria de volta. Tinha sido o seguinte, praticamente, uma cartinha de demissão aqui, não Mais confundiu. ou menos isso. E era um emprego assim, que eu amava muito. Eu gostava muito do que eu fazia. Eu era muito feliz lá. Tanto que eu pedi demissão e eu fiquei fazendo consultoria para a empresa mais 5 anos. Nossa. Eu pedi demissão e ele falou, então tudo bem, você quer abrir uma consultoria, eu quero que você seja a nossa consultora. Porque eu quero que você continue. Foi uma empresa que eu criei uma relação de muitos anos. E aí eu comecei nessa jornada de empreender e foi muito rápido. Foi muito diferente do que eu imaginava, eu tive resultado muito rápido. Na época eu tinha um objetivo que era, eu queria faturar 30 mil por mês. Em menos de 6 meses eu faturava 30 mil por mês. Nossa. Foi muito rápido. Só que aí veio uma outra virada, que era… Eu estava muito preparada para empreender. Porque eu confiava muito no meu trabalho. Eu sabia que eu era muito boa no que eu fazia. Eu entregava muito resultado, eu era muito dedicada. Eu já estava habituada na vida corporativa a trabalhar 16, 20 horas por dia. O que é empreender perto disso? O que é empreender perto disso? Normal. Só que aí, eu só sabia empreender. Eu não sabia dar o próximo passo. E eu passei 4 anos empreendendo. Como consultora. Como autônoma. Trabalhando 16, 18, 20 horas por dia, mas sem um próximo passo. De tudo, eu falo que existem algumas transições que eu fiz de carreira. A primeira lá na crise aos 30,
de deixar o CLT e resolver empreender. E depois, 4 anos depois, em 2022, eu falei, tá, legal. Eu queria empreender, eu queria ter liberdade, eu queria construir a minha agenda, escolher projetos que fizessem sentido para mim. Eu tenho tudo isso, menos a tal da liberdade, né? Só tô trabalhando cada vez mais. Eu lembro que quando eu decidi empreender, eu moro no Rio, né? Como boa carioca, eu dizia, eu vou poder ir à praia segunda. 4 anos depois, eu nunca tinha ido à praia numa segunda. Nunca nem viu a bendita da praia. Passava de Uber pela praia. E aí eu falei, eu preciso dar um próximo passo. E eu confesso que essa segunda transição, de deixar de ser empreendedora para me tornar empresária, foi muito mais difícil do que pedir demissão. Foi muito mais difícil do que largar a estabilidade do CLT. Deixar de ser empreendedora e me tornar uma empresária foi o passo mais difícil de todos. De todos. A gente vai falar bastante dessa transição de empreendedora para empresária, mas eu queria entender um pouco de qual foi, quando você começou a empreender, além dessa ponta solta, que outras pontas soltas você teve, assim, no negócio, logo que eu comecei, que são erros que você vê a maioria cometendo hoje, por exemplo? Nossa, minha primeira ponta solta, meu primeiro projeto de consultoria, eu vendia R$750 por mês. Peraí, deixa eu falar baixinho. Assim, 700, eu ganhava menos do que a estagiária. Oh, my God. A estagiária, a bolsa dela era 1.000, eu ganhava 750. Eu precifiquei mal. Eu fiz promessas que eu estava prometendo a minha alma para o cliente. Eu entregava a alma. Eu não tinha um modelo de consultoria que era replicável. Então, cada cliente era uma nova descoberta. Era como se eu tivesse que fazer um programa de conclusão de curso para cada cliente. Eu tinha que estudar muito para cada processo, porque eu não tinha um padrão. Eu dizia sim para mais coisas do que eu suportava entregar. Eu investi 0 em marketing. Esse, inclusive, foi um passo que eu levei muito tempo para começar a investir. Eu investi 0 em marketing. Eu usei as 2 coisas que eu tinha. O meu conhecimento técnico, que eu sabia muito da minha área, e o meu conhecimento de networking. Todos os meus clientes, durante os meus primeiros 4 anos, vieram de indicação em networking. Caramba, e você faz muito bem essa parte de networking também. Muito, naturalmente, eu gosto. Para mim é muito natural. Só que isso não sustenta um negócio. Exato. Sustenta o primeiro passo. Ser empreendedora sustenta. Faturar 30, 40, até 50 mil por mês, sustenta. Mas e o próximo passo? Então, eu tive todas as pontas soltas possíveis de um negócio. E eu acredito muito que isso vinha de um olhar de... Eu não tenho quem me guie nesse processo. E eu só sei entregar o que é a minha área. Eu não sei um negócio. Como é que começa um negócio? Eu não tinha ideia sobre isso. E eu tô falando de 7 anos atrás. Que é super recente, se você parar pra pensar o quanto você evoluiu nesse curto período de tempo. Exato. E há 7 anos atrás, a gente não tinha, por exemplo, a quantidade de informação de como construir um negócio, de mentorias, etc., que existem hoje. E eu tentei fazer tudo sozinha. Então, eu nunca busquei alguém para me ensinar. Eu ia muito no feeling, no tato, na pesquisa. Eu gosto muito de estudar, então eu estudava muito, mas me faltou muita orientação. Cara, e como é que foi essa transição, assim, de ok, eu preciso ir para um próximo passo, eu preciso, de fato, me comportar como uma empresária e construir um negócio. Como é que foi essa terceira virada, digamos assim? Em 2022, eu recebi uma proposta de emprego tentadora, muito boa. E aí eu parei para pensar naquela proposta e falei, não, ela não faz sentido porque eu hoje não trocaria minha liberdade para ter uma carreira sólida dentro de uma empresa. Não é o meu objetivo de vida. E aí eu pensei, que liberdade, Emanuele? Porque assim, a liberdade não existe. Né? Você tem aqui uma ilusão de liberdade. E aí eu falei, eu preciso tomar uma decisão. Ou eu transformo isso que está funcionando num negócio, ou eu resolvo construir uma carreira que eu já sei construir. E aí eu decidi que eu queria transformar isso num negócio. E foi quando eu entrei na minha primeira mentoria de marketing digital. Falei, eu quero trabalhar no digital. Eu sempre atendi muita empresa do offline, mas eu via que o digital era algo que estava numa crescente muito grande, que fazia muito sentido. E aí eu me lembro que, assim, na primeira mentoria que eu entrei no grupo e eu sou uma pessoa inteligente. Eu me considero inteligente, pouco modesta, mas eu me considero inteligente. E eu me lembro que eu entrei naquele grupo e eu falava, gente, eu sou a pessoa mais burra desse grupo. Porque as pessoas falavam coisas e eu não tinha ideia do que elas estavam falando.
Para eu participar dos assuntos, eu dava um Google antes. Porque eu sabia coisas como ROI, CAC. Mas eu me lembro a primeira vez que alguém olhou para mim num jantar dessa mentoria e falou assim: Manu, qual a sua Roma? E eu pensei, meu Deus, o que seria Roma? Deixa eu ir no banheiro rapidinho, ela no Google. O que é Roma mesmo? O que é Roma no marketing digital? E aí eu fui descobrir. Mas eu não tinha ideia. Eu assim, Roma, conheço só aquela da Itália, eu não conheço. Essa outra eu ainda não sei, mas eu passei 40 dias na Europa. Exato. Mas eu não tenho ideia. Como é que eu participo dessa conversa? E eu me lembro que assim, eram muitas coisas que eu não fazia ideia. Mas ali eu comecei a me encantar e a dizer, cara, é muito possível. Existe um mercado, um universo que eu conheço pouco, mas que eu posso estudar, aprender mais sobre ele, me envolver mais com ele. E desde então, eu nunca mais saí de mentorias. Eu tô sempre envolvida em alguma mentoria e muito nesse olhar do… Se tem alguém que já sabe o caminho, eu não preciso pesquisar em 10 livros. Eu posso procurar alguém que sabe esse caminho e que possa me direcionar. Então, essa virada de engolir um pouco o ego de eu dou conta, eu faço tudo sozinha, pra mim foi uma virada muito importante. Foi uma virada quando eu me tornei sua mentorada, por exemplo, né? Que foi assim, Quando eu me tornei sua mentorada, você tinha 23? 23. Eu me lembro exatamente disso, né? Eu olhar e falar assim, gente, por que eu vou pagar pra essa garota de 23 anos, que nasceu depois do ano 2000? Por que eu vou pagar uma mentoria pra ela? E trazer muito esse olhar de, ela pode ter 23 anos, nasceu nos anos 2000, mas ela já construiu um negócio que eu não construí. Ela tem uma expertise que eu não tenho. Então, acho que foi muito esse processo de guardar o ego no bolso. Que não é um processo fácil. Principalmente para quem é geração 35+. Essa questão do ego, assim, de guardar ele no bolso, você tem que ter muita humildade, primeiro, para reconhecer isso, de que, eu precisei fazer isso. E para você ter sucesso hoje, eu vejo assim, em qualquer área, mas principalmente no digital, é você se colocar nessa posição de… Não existe pergunta burra, existe o burro que não pergunta. Então, é você entender que sozinho você não escala. Isso vale tanto a nível de conhecimento, repertório, quanto de time. Então, exato, construir um time, que a gente vai falar bastante também. Mas você não ter medo de investir no conhecimento de outra pessoa. Você não ter medo de perguntar. Porque a maioria dos problemas que você tem hoje seriam resolvidos se você simplesmente perguntasse. Como eu faço isso? Como eu faço aquilo? Se você usasse o seu tempo menos para se comparar com as pessoas e muito mais para perguntar a elas como elas alcançaram aquilo, como elas se tornaram, como elas tiveram aquele resultado. E aí eu lembro muito bem que quando você veio para a mentoria, você falava muito de LinkedIn. Seu perfil estava totalmente posicionado para LinkedIn. E aí a gente foi fazendo essa transição para falar muito mais sobre construção de times, que é o seu grande know-how, o seu grande repertório. Sim. Mas como que foi, assim, passar por tantas mudanças de nicho, de modelo, de vida, de negócios? Porque muitas empresárias que nos assistem, elas não têm ainda essa coragem, sabe? De falar assim, não, eu vou mudar. Por mais que elas queiram, elas não têm a coragem. Como é que foi pra você ir pra ação? Olha, eu amo uma frase clichê. E eu amo aquela frase que diz que a mudança é a lei da vida. Eu nunca tive problema de mudar. Eu já mudei de cidade, de estado civil, de trabalho. Eu já mudei muito na minha vida. Quando eu vim pro digital, não foi uma escolha, assim, muito do… Nossa, eu quero muito o mercado digital. Na época da pandemia, algumas pessoas começaram a me procurar, me pedindo mentoria de carreira. Como eu trabalhava com RH há muitos anos, eu sempre fui aquela pessoa que… Nossa, Manu, vou fazer uma entrevista. Como é que eu faço? Me dá orientação? Você pode dar uma olhadinha aqui no meu currículo? Você pode olhar meu LinkedIn? Então, as pessoas me procuravam e foi um movimento muito natural. A primeira mentoria de carreira que eu fiz de graça. Para ajudar o marido de uma amiga. Em 4, 5 encontros de mentoria, ele tinha 2 propostas de emprego. E aí, ele me indicou o meu próximo cliente. E eu falei, gente, amei fazer isso. Eu já fazia de graça, vou transformar isso em mais uma fonte de renda da consultoria. Comecei a fazer mentoria de carreira. Quando eu entrei na minha primeira mentoria no digital, as meninas um dia no grupo falaram sobre LinkedIn. E aí todo mundo, eu não tenho ideia de como é o LinkedIn. E eu assim, finalmente um assunto que eu domino. Peraí, deixa eu falar agora. Eu não sei a minha Roma, mas eu sei LinkedIn. E eu falei, gente, LinkedIn é simples e tal. E elas, como simples? Não, peraí, explica isso pra gente. Faz uma aula pra gente. Foi uma coisa natural, não foi programada. E eu falei, caramba, as pessoas sabem muito de Instagram, coisa que eu estou aprendendo, mas elas não sabem nada de LinkedIn. E eu uso LinkedIn há anos.
comecei a falar sobre LinkedIn, fiz curso de LinkedIn. E eu gosto muito dessa área de desenvolvimento de pessoas, de desenvolvimento de carreira, eu acho incrível. Só que eu comecei a entrar num choque que era… A minha consultoria, ela já existia nessa época há uns 5 anos. E eu atendia gestão de time, desenvolvimento de time. E ali no Instagram, eu estava falando de carreira. Só que a vida que eu vivia não era mais a vida de quem tem uma carreira. Eu fui de estagiária em RH a diretora de RH. Eu ocupei todas as cadeiras possíveis dentro da minha área. Eu não queria mais falar do modelo CLT. Eu não queria mais falar do crescimento de carreira. E aquilo começou a me chocar. Eu falei, não está fazendo sentido. E no mesmo momento, o mercado digital passava por uma mudança grande de começar a olhar para time. Porque lá atrás, quando eu comecei a falar sobre carreira, todo mundo tinha coprodução. Exato, era o comum, coprodução, gestor de tráfego com porcentagem altíssima, levando metade do negócio, todo mundo normalizando. Qualquer pessoa leva 50% do seu negócio. Estruturação de negócio não era algo do digital. Então, eu não via esse espaço. E no momento em que eu vi esse espaço, eu falei, opa, esse assunto eu domino. Porque eu já faço estruturação de time há muitos anos. Eu já faço desenvolvimento de pessoas há quase 2 décadas. Aliás, é isso que eu faço a vida inteira. Então, por que não trazer a consultoria que já existe no offline para o online? E aí, eu comecei essa adaptação. E aí, foi um movimento que, se você me perguntar, Manu, como é que você planejou? Eu planejei tanto, mais tanto, que eu vi que eu nunca ia executar. E aí, um belo dia, eu abri o meu Instagram e fiz um stories sem nenhum planejamento. Assim, você só fez, só foi. Falei, se eu não fizer isso, eu não vou. Não vai fazer nunca. Porque a consultoria, ela funcionava bem no offline e a mentoria funcionava bem no online. E eu falei, como é que eu abro mão disso? É difícil abrir mão. Sim. Falei, mas eu preciso dar espaço. E aí, um belo dia, eu abri os stories e falei assim: essa vai ser minha última turma de mentoria de carreira. Sabe quando você fala e você tá… o coração aqui, ó, palpitando, quase morrendo, a mão suando. Tipo, será mesmo que vai ser? Essa vai ser minha última turma de mentoria de carreira. Então, se em algum momento você quis que eu direcionasse a sua carreira, a hora é essa, o link tá aqui, faça a sua aplicação. E pronto. A partir de janeiro, isso era novembro, a partir de janeiro tudo vai mudar por aqui. Eu não tinha planejamento nenhum. Mas aí é que bom. E é isso que a maioria das empreendedoras, elas não entenderam ainda, o jogo que elas não estão jogando. Que é… Planejamento, ele tem que existir, óbvio. Se você falha em planejar, você planeja falhar. Ele tem que ter, principalmente, quanto maior o seu negócio, mais planejamento. Mas o planejamento, primeiro que ele é escrito a lápis, nunca a caneta, porque ele vai mudar. E, acima de tudo, ele não pode servir para te travar. Então, muitas vezes, quem está começando, ou principalmente, eu quero começar a criar conteúdo. Qual que é o primeiro movimento que eu devo fazer? Gente, faz um post. Abre a câmera e faz. Abre a câmera e faz. Nossa, eu quero mudar de nicho. O que eu devo fazer? Como comunicar às pessoas que eu vou mudar? As pessoas estão nem aí pra você. Nós somos insignificantes. Você só vai falar, olha, mudei de nicho, pronto, agora eu falo a respeito disso aqui. Ou, a partir desse mês, eu vou falar a respeito disso e pronto. Então, elas criam um bicho de 7 cabeças e, muitas vezes… Elas ficam naquele problema, morando naquele problema, durante meses, não executam nada. E você abre mão da única coisa que vai te levar para o próximo passo, que é a prática. Enquanto você não faz, você não constrói o repertório. Você não responde às dúvidas que você tem hoje, porque as respostas que você busca estão, na maioria, na prática. Então, se você não faz, se você não vai para ação, se você não começa… mas como eu começo? Começando. Exato. Começando, não tem que criar meu Deus, você não é Beyoncé, essa não é tão importante assim. É que, assim, honestamente, as pessoas não estão nem aí pra você. Exato. E aí foi exatamente isso, assim, eu tava desde julho naquele, não, então mês que vem eu vou fazer tal coisa, aí depois eu faço isso. E quando chegou novembro, eu falei, vai virar o ano. E eu não fiz. E eu funciono muito bem sob pressão. Você quer me ver funcionar assim, a minha alta performance… Sob pressão. Ela vem na pressão. Eu abri os stories, fiz e falei, e agora? Eu preciso de um planejamento para janeiro. E aí, obviamente, como eu sou a pessoa do time, eu não sou a pessoa que dá cabeçada sozinha mais. Eu já aprendi isso na prática. Eu procurei uma consultoria para me ajudar a fazer toda uma antecipação, um movimento e tal. E 1º de janeiro, eu postei sobre a minha mudança e que eu ia começar a trazer no meu Instagram tudo que eu já vivia há muitos anos, tudo da consultoria que eu já fazia há muitos anos. E foi uma mudança tão rápida que eu falei sobre isso início de janeiro. Em abril, eu estava fazendo 3 palestras sobre o meu tema
supostamente novo. Não era novo pra mim, mas era novo no Instagram. Sim, você estava se reposicionando pra esse nicho. Completamente. E aí, assim, das pessoas que me chamavam de Manuquedin, porque tinha ali aquele link com o LinkedIn, todo mundo, de forma muito rápida, passou a me ver como uma pessoa que fala de time. Porque não foi algo que eu li um livro e falei, nossa, a partir de agora eu vou falar sobre time porque eu aprendi isso. É algo muito vivo pra mim. E repetição também. Você começou a repetir tanto a questão de time, o seu slogan, quem tem time tem vida, que foi pegando. Então, muitas vezes, você tá numa posição e você quer se reposicionar e fica perguntando, mas como que eu faço isso? Gente, repetição. Repetição atrás de repetição. Quanto mais você repetir, nossa, eu quero ser conhecida como a consultora, sei lá, autêntica. Nossa, eu construo as imagens mais autênticas do digital. Seu 70% do tempo é falando disso, é se posicionando dessa forma. Você nunca vai ocupar uma posição que você não fica repetindo constantemente aquilo até as pessoas começarem a te associar àquele assunto. Então, você fez esse movimento, mas eu vi esse processo que você repetia muito, 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 assim, sobre times, trazendo cada vez mais essa sua história, que antes você não falava tanto, mas você foi reforçando e se apossando desse lugar até as pessoas começarem a associar. Exato. É porque tem um ponto de que, quando é verdade pra você aquilo, nada do que eu falava ali era novo pra mim. Eram coisas que eu já vivia há 2 décadas. Eu fiz gestão em RH, eu fiz faculdade de psicologia pra RH. Meu projeto de conclusão da faculdade, monografia, foi voltado pra treinamento e desenvolvimento. Então, nada daquilo pra mim é novo. Aquilo já existia, já era muito latente. Mas eu acho que é muito a síndrome da impostora, do... mas eu falava sobre LinkedIn, eu falava sobre carreira, e agora eu vou mudar aqui de cadeira e eu vou falar com o empresário? Sim, porque esses 2 conhecimentos estão dentro da mesma área. Antes eu falava como um candidato se comporta numa entrevista. E hoje eu falo como você, como empresária, vai entrevistar alguém. Porque o conhecimento sobre entrevistas já existia. Então, muitas vezes eu vejo que as pessoas vão patinando porque elas não conseguem embalar o conhecimento de um jeito que faça sentido. Então, eu tenho muito conhecimento, parabéns, mas como é que você está embalando isso para passar para os outros? Eu primeiro embalei o meu conhecimento falando com pessoas que queriam construir carreira. E depois eu embalei o meu conhecimento falando com empresários, porque eu sempre fiz as 2 coisas. Sim. Como gerente, eu era responsável por desenvolver carreira de outras pessoas. Mas eu também era responsável pela estruturação do time da empresa. Então, eu estive nesses 2 lugares e isso me trouxe muito repertório. Então, essa questão do posicionamento, para mim, eu acho que muitas vezes bate no... Se você tem conhecimento, não tem por que não se posicionar. Exato. E uma frase, assim, que eu repito muito pra mim, porque eu brinco, né, que eu não sou da geração TikTok, eu sou da geração Enciclopédia Barça. Oh, meu Deus. É triste. É literalmente essa frase, olha. Oh, meu Deus. Eu ia na biblioteca fazer trabalho da escola. Eu acho o máximo, gente. Eu queria ter vivido essa época. Eu tenho um pezinho millennial, né? Eu acho que eu sou meio um pouquinho das 2 gerações. Você é uma idosa no corpo jovem. Eu sou uma idosa no corpo jovem. Eu gosto muito disso. Exato. Mas eu não sabia como trazer esse posicionamento online. Mas eu sempre soube convencer uma pessoa em 5 minutos do meu conhecimento, porque ele era muito real. Então, como é que você embala isso? E se você ainda não tem esse domínio de narrativa, de discurso online, esteja presente offline, para que você vá construindo isso também. Muito dos clientes que eu trouxe, muito da autoridade que eu trouxe, veio de pessoas que me assistiram em palestras. Das conversas informais, jantares. Eventos. Então, aquela conversa de corredor, às vezes. E começar a falar de time e todo mundo ter gargalo de time. Porque eu não conheço nenhuma empresa que não tenha. Não existe, não existe. E quanto maior o time, maior são os problemas. Então, se alguém fala que não tem problema de time, tá mentindo. É porque não tem time. Ou não tem time ou tá mentindo. Ou tá mentindo, exato. Então, ou não tem conhecimento do próprio negócio, que também acontece. Então, e trazendo isso, foi me ajudando no posicionamento online. E é repetição diária. Repetição. Não, e esse momento, assim, que você decidiu, então agora eu vou me posicionar cada vez mais para essa área, eu vou falar cada vez mais de time. Como a gente mencionou anteriormente, você nunca foi uma pessoa do marketing, assim, eu vou investir em tráfego pago, eu vou criar conteúdo todos os dias o tempo inteiro. Mas você sempre se vendeu muito bem e consegue fazer um networking muito bom.
Para essa empresária que está assistindo aqui agora, que está acompanhando, como que ela pode fazer um networking tão bom quanto você faz? Porque eu falo, gente, a Manu, ela é a rainha do networking. Ela ganhou, inclusive, um prêmio no Mente Gala, que foi uma premiação que eu fiz para as nossas mentoradas. E ela ganhou o prêmio Rainha do Networking. Então, quais são os conselhos que você dá, direcionamento que você dá para essa empreendedora que quer começar a fazer cada vez mais networking? Primeiro ponto é aquela frase batida do seja interessante sem ser interesseira. E o spoiler é, você já é interessante. Talvez você só não valorize o que você tem de interessante. Então, eu sempre tive muita habilidade de me relacionar com pessoas. É uma habilidade natural. Mas mesmo para quem não tem habilidade, isso é possível de ser desenvolvido. Então, nossa, eu tenho muita vergonha, por exemplo. Eu nunca sei o que falar, eu nunca sei como puxar assunto. Pergunta. Aquele livro, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. É muito bom. Eu tinha um preconceito enorme com esse livro, até que eu li. Porque eu achava o título dele péssimo. O título dele... Porque você pensa assim, ninguém quer ser visto lendo um livro cujo título é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Porque parece que você é um Zé Ninguém. Exato. Sem amigos. Um sozinho. Sozinho no mundo. E eu falava, gente, mas eu sou muito boa em fazer amigos e eu sou muito boa em influenciar pessoas. Eu sou o tipo de pessoa que te vendo injeção na testa, você toma e sai sorrindo. Não preciso desse livro. E quando eu li, eu falei, gente, eu precisava ter lido esse livro antes. E ele tem várias premissas, né? Mas, pra mim, a premissa mais importante dele é uma que fala que você precisa ser muito interessado pelas pessoas e que a melhor forma de você demonstrar o seu interesse é perguntando. As pessoas gostam de falar delas. Olha só, isso aqui é um podcast de entrevista que as pessoas vêm para contar a história delas. E elas se sentem incríveis de estarem aqui, porque é legal. Eu olho para minha história e falo, nossa, que incrível, olha quanta coisa eu já construí. Né? A gente tem aqui caracteres para conversar a tarde inteira. Então, você não sabe o que fazer, não sabe como puxar assunto, pergunta. Eu sempre fui muito curiosa. Então, se eu estou numa roda que as pessoas estão conversando e eu não faço ideia daquele assunto, eu não vou fingir que eu sei algo. Eu vou falar, nossa, eu não sei nada sobre isso, me conta mais. Até porque é pior você fingir porque você não consegue sustentar durante muito tempo aquela mentira. Então, às vezes, você finge que sabe, ou você finge o blasé. Eu falo, eu detesto gente blasé. Eu sou emocionada. Assim, ai, nossa, é comum pra mim estar nesse ambiente. Não, gente, pode falar, nunca fiz isso. Primeira vez que eu tô comendo isso aqui, primeira vez que eu tô indo nesse lugar, primeira vez que eu tô vivendo isso. É tão legal, é tão gostoso. Até anteriormente, antes de você estar aqui, a gente foi gravar podcast, e aí a convidada falou, nossa, eu nunca gravei um podcast antes, é a minha primeira vez. E eu falei, nossa, tô muito honrada por você ter escolhido o meu podcast pra ser a sua primeira vez. Então, às vezes, a gente tem essa mentalidade de que, mas as pessoas vão achar que eu sou muito iniciante, as pessoas têm medo de serem vistas sendo iniciante, sendo que é maravilhoso, existe grandeza em você estar no começo. E muitas vezes a pessoa fica até feliz de saber e poder te direcionar, por quê? Porque as pessoas adoram falar sobre si. Então, se alguém fala, nossa, vou a primeira vez à Itália, eu já vou, nossa, deixa eu te passar aqui esse roteiro, você tem que conhecer isso e aquilo, porque quando eu fui... Então, é gostoso você fazer parte da primeira vez de alguém em algo. E muitas vezes a gente esconde isso pela questão do ego, na maioria das vezes. Exato, de medo de parecer que eu sei pouco, medo de parecer que eu posso contribuir pouco. Então, a maior dica, assim, o maior insight valioso para fazer networking é não tenha medo de perguntar. Não tenha medo de demonstrar curiosidade, de se interessar, porque aquela pessoa vai se interessar por você. Nas minhas primeiras experiências, conhecendo pessoas do digital, quando eu não sabia nada de digital, não sabia absolutamente nada, eu falava assim, tá, eu não sei, mas eu sou muito curiosa, me explica. Me conta como funciona, como é que você construiu isso, como é que você fez tal coisa. E isso me aproximou de pessoas que já tinham negócios muito maiores do que o meu. Me aproximou de pessoas que já tinham muito mais resultado. E, além disso, fazer networking não é... Cheguei aqui, conversei com a Maia, e agora a Maia sabe quem eu sou. Você tem que cultivar a relação. E essa é a parte que dá trabalho. Fazer a manutenção. Fazer a manutenção da sua rede de relacionamentos. E aí você pode pensar assim, nossa, eu não tenho tempo de fazer a manutenção da minha rede de relacionamentos. Sério. Olha aí, quanto tempo você passou no Instagram fazendo nada? No TikTok, vendo coisas completamente aleatórias. Não dá pra você mandar uma mensagem, responder alguma coisa, criar interação? Então, eu sempre mantive muito ativa essa rede de relacionamentos. Eu brinco que eu não sei resolver tudo.
Mas no meu telefone tem o número de alguém que sabe. Isso é maravilhoso. Isso é você fazer networking. É você saber que qualquer problema você resolve com 3 ligações ou menos. Alguém vai saber. Eu não sei, mas alguém vai saber resolver isso aqui. Não, maravilhoso. E agora você está entrando em uma nova fase, tanto do negócio quanto da vida, agora com a Skin Mãe também. E aí eu queria que você contasse um pouquinho de como tem sido, porque a Manuela já palestrou no nosso evento, no Wonder Maison, ela estava lá no palco. E você falou muito sobre como você mudou completamente o significado de sucesso, o significado de prosperidade, ser uma pessoa muito bem-sucedida, o quanto ser mãe ressignificou totalmente isso para você. E a gente tem muitas mães que nos assistem aqui. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho de como foi essa fase e, principalmente, como foi essa transição de preparar o time para essa mudança total de vida. Exato. Eu acho que ser mãe... Olha, eu não consigo definir, mas eu posso dizer que a maternidade é a coisa mais avassaladora que eu já vivi na vida. Assim, avassaladora. Ela sai destruindo vários alicerces e te mostrando que você nem precisava deles, que eles eram supérfluos, nem eram alicerces. Antes de ser mãe, desde lá de trás, eu sempre quis empreender para ser mãe. Na minha cabeça, no meu planejamento, de quem acha que tem controle das coisas, era assim: vou empreender, vou ter liberdade, vou ser dona da minha agenda, vou poder engravidar, vou ser aquela mãe que leva as crianças na escola de roupinha do Pilates. Adoro. Sabe? Super tranquila. Empreendendo, eu descobri que a vida não estava muito assim. E aí, quando eu fiz 35 anos, eu falei, tá, agora tá começando a dar uma idade que eu preciso definir. E eu falei, óbvio, vou congelar óvulos. Tá definido, vou congelar óvulos. Comecei o processo de preparação para congelar óvulos. E aí, numa conversa com o Vinícius, que é meu marido, ele falou assim, olha, a escolha é sua, mas eu vou te fazer uma pergunta. Eu falei, Ele falou, você vai congelar óvulos agora. E você vai estar preparada para ser mãe quando? Aí, sabe aquele cri? Cri. E eu pensei, nunca. Porque daqui 2 anos, eu também vou achar que eu tô vivendo o melhor momento do meu negócio. Eu também vou achar que eu tô vivendo o melhor momento da minha carreira. Que eu posso só finalizar mais esse projeto aqui antes de ser mãe. Que eu posso só bater mais essa meta aqui. E eu sou uma pessoa que eu sempre fui muito movida ao objetivo. De onde eu saí para onde eu tô hoje, são passos muito longos. E aí eu pensei, eu não vou conseguir parar. Eu falei, quer saber? Eu vou tirar meu DIU. Porque tá na hora. E aí eu olhei pro meu negócio e pensei assim, legal, vou tirar meu DIU hoje, engravido amanhã, quebro em 2 semanas. É bem legal, assim. O planejamento tem tudo para dar errado. Tudo para dar errado. E aí eu comecei a olhar e falar, eu preciso estruturar time. E aí eu fui muito na contramão do que todo mundo faz quando está estruturando algum negócio, quando quer crescer. Normalmente as pessoas, principalmente no digital, elas investem muito em estruturar marketing, em estruturar vendas. E eu falei, eu não posso estruturar marketing e vendas se eu estou pensando em ficar ausente. Porque, vamos lá, uma gravidez é uma caixinha de surpresas. Você pode ter 9 meses de tranquilidade e paz. Ou você pode ter alguma intercorrência, pode ter algo diferente no meio do caminho. Muito imprevisível. É muito imprevisível. E aí eu falei, eu preciso estruturar minha operação. Então eu investi muito na minha operação. Eu investi em trazer gente sênior para a operação. E aí esse investir foi diminuir meu prolabore para ter pessoas mais qualificadas entregando. Porque o que eu queria? Também vai na contramão do que a maioria faz. Porque a maioria pega o dinheiro da empresa, não separa nada, aumenta para labore, aumenta custo de vida, quebra o negócio, mesmo fazendo muito dinheiro. E aí depois fica, nossa, não sei para onde foi esse dinheiro. Olha pra bolsinha o que aconteceu. Gucci, garota. Olha quantas bolsinhas de luxo. Olha, uma mais brega que a outra. Olha lá que coisa. Uma mais estampada que a outra. Uma gritando logo que a outra. Cheia de logos. Não sabe pra onde foi, mas enfim. Exato. E eu olhei e falei, eu preciso investir na minha entrega. E aí eu investi muito no time de entrega. Investi muito menos em marketing, investi muito menos em vendas. E falei, tudo bem, se eu vender um pouco menos, se eu aparecer um pouco menos nesse momento, eu vou conseguir ter uma gravidez tranquila, sabendo que os meus projetos vão ser entregues. Até porque como você tem muito modelo de indicação, é ainda mais importante que você mantivesse muito bem essa questão da entrega para que não prejudicasse sua principal forma de venda. Exato. E tem até um além, né? Como eu entro na estruturação do negócio olhando para o time, o meu cliente, ele segue muito o que eu tô falando. Sim.
E o time errado, ele pode ser desastroso para o negócio. Exato. Então, eu precisava ter gente na entrega que eu confiasse no discernimento. E aí, eu trouxe senioridade para minha entrega. E comecei o processo de quero tentar engravidar, achando que era mais uma das muitas coisas que eu tenho controle na vida. Tirei o de hoje. Bom, 3 meses, tô grávida. Ela, vamos lá, Vinícius. Acelera esse processo, sabe? Porque na minha cabeça, gente, eu juro, eu achava que eu ia engravidar muito rápido. Eu achava que ia ser um processo muito simples. E aí eu passei 1 ano muito frustrada. Porque foi 1 ano de tentativa. E para quem já tentou engravidar, para quem tá tentando engravidar, sabe bem como é esse processo. Porque todo mês, uma expectativa e uma frustração diferente. E aí, quando deu exatamente 1 ano que eu tava tentando engravidar, eu falei, chega, eu não dou conta mais. Tá sendo muito custoso pra mim. Isso começou a me abalar em outras frentes. Eu falei, não dá. Se não é pra ser agora, tudo bem. E aí é engraçado, porque eu já entendi que tudo que eu vou mudar na minha vida, eu preciso de 30 dias na Europa. Porque foi exatamente o que aconteceu. Assim, a próxima mudança, preciso de 30 dias na Europa, senão não vai acontecer. Ela para consultora financeira, então, eu preciso de uma mudança, então eu vou precisar tirar 30 dias na Europa bem rapidinho. É rapidinho, mas eu até trabalho enquanto tô lá, não tem problema. Mas eu trabalho o quê? Tomando um vinho, entendeu? E aí eu resolvi que eu não ia ficar mais naquela piração de tentar engravidar. E falei, vamos tirar férias. Vamos tirar férias, a gente tá precisando de férias. Passei o ano todo, né, tensa com isso, fazendo mudanças no negócio. Vamos tirar férias. E aí, antes de tirar férias, eu decidi que eu ia demitir todos os meus clientes presenciais. E assim, os meus clientes presenciais, eles representavam uns 30% do meu faturamento. Era bem relevante pra mim. Claro, 30% é... Mas eu decidi que eu ia demitir os meus clientes presenciais e eu ia tirar férias. Então, eu me programei toda em janeiro. Falei, até maio, eu finalizo todos os meus processos de cliente presencial. E em maio, eu vou tirar 30 dias de férias na Europa. Quando a gente voltar, eu volto a olhar pra isso de tentar engravidar. Já tava assim, com pedidos de exame, uma série de coisas. Fui pra Europa, tirei 30 dias de férias. Voltei achando que eu tava com virose. Não era virose, é um CPF novo. Achei que eu tava com virose, não era virose. Tratei a virose, inclusive, porque eu falei, não tô grávida. 1 ano tentando engravidar, óbvio que eu não tô grávida. Depois, eu passei 2 dias seguidos chorando. Eu sou uma pessoa que eu não chorava antes de engravidar. Passei 2 dias chorando, falei, vou mandar uma mensagem pra minha médica. Porque eu tô com alguma questão aqui de remédio, algum efeito colateral. Tá mexendo nos meus hormônios. E aí, descobri que eu tava grávida. E aí... No momento que eu descobri que eu tava grávida, foi como se todas as conquistas que eu tive antes fossem muito pequenas. Porque parece que virou uma chavinha, assim, na minha cabeça. Eu era a pessoa que, antes de engravidar, eu achava ridículo. Uma mulher que era mãe dizia assim, quando você for mãe, você entende. Eu falava, ai, que arrogante. Até parece que existem coisas que você só vai entender quando você for mãe. E aí agora, 5 meses depois que ela nasceu, eu sou a pessoa que mais diz, quando você for mãe, você vai entender. Paguei com a língua, diz ela. Total. Porque é uma mudança muito grande de vida. É uma mudança muito grande de prioridades, de deixar de se importar com coisas que não valem a pena, que não valem o esforço, que não valem a energia. E passar a dar prioridade para um serzinho humano de 50 centímetros, que faz muita diferença. Só que até para viver essa maternidade, eu precisei muito de permissão. E uma permissão que eu não tinha. Eu ia perguntar justamente isso, né? O que mudou da Manu que passou 1 ano inteiro tentando e não ia para aquela que de repente, sou mãe. Acho que é a mesma coisa de quando eu pedi demissão. Eu precisei me distanciar para ver. Sabe aquela história de que você não consegue ver o conteúdo da garrafa, ver o rótulo da garrafa de dentro? Era um pouco disso. Talvez eu tivesse tão ligada às minhas metas, aos meus objetivos. A minha médica, ela brincava comigo, ela falava, você não tem cortisol para engravidar. Porque assim, o nível de estresse, de tensão, ele te atrapalha. Exato. E não cabia, de fato, assim, não cabia uma criança na minha vida. Não cabia ser mãe. Eu precisei limpar a agenda. Olhar e dizer, nossa, agora eu tenho um time que na operação me substitui.
que, inclusive, tem gente que faz coisa melhor do que eu dentro da operação. Eu estava ausente, você é minha cliente, você falou, tá tudo maravilhoso. Exato. As meninas estão tocando aqui, tudo super bem. Eu precisei primeiro limpar minha agenda. Depois, eu precisei priorizar o que de fato era importante. Então, se antes eu era a pessoa que me orgulhava, e eu me orgulhava mesmo, na minha bio do Instagram estava escrito Workalover. Seu workaholic. Eu acho que com a maturidade a gente vai mudando esse pensamento, assim, porque eu tinha muito isso também, de nossa, eu sou muito workaholic, isso é maravilhoso. Mas primeiro que não é bom para você como pessoa e nem é bom para a percepção que você passa ao público. Porque a pessoa workaholic é a pessoa que tá sempre correndo, que tá sempre um Red Bull na mão, um notebook aqui. E aí, como é que o cliente, principalmente um cliente que vai pagar um ticket alto, um cliente alto padrão, por que eu vou pagar mais para você se você tá sempre correndo? Correndo tanto quanto eu, trabalhando tanto quanto eu. Então, é uma virada mesmo que acontece quando você entende que a pessoa que ela paga mais alto, ela investe mais alto, é justamente a pessoa que ela quer comprar mais tempo. E aí, se você é uma pessoa que está sempre trabalhando, que não tem tempo, ela não tem a motivação para comprar de você. Porque se o seu estilo de vida é igual ao meu, por que eu vou comprar logo de você? Você não tá um passo na minha frente. Exatamente, você não tá um passo na minha frente. Então, até isso eu fui mudando, assim, não é que eu sou workaholic. Eu tenho um propósito, eu gosto muito do que eu faço, mas eu também desfruto muito do processo. E me permito ter tempo, porque não é você... uma coisa não é a outra, não anula a outra. Eu posso ter um negócio grande e eu vou ter tempo. Não deveria ser o inverso, né? Eu tenho um negócio grande e, nossa, eu não vivo, eu não tenho vida. Não, então alguma coisa você está fazendo errado. Exato. Alguma coisa você está fazendo errado. Quando vai crescendo o negócio, você tem que ir trazendo boas pessoas, pessoas capacitadas, justamente para você comprar mais tempo. Porque tempo é tempo, tempo não é dinheiro. Tempo é tempo. E quando você tem essa consciência de que o tempo é a única coisa que não volta, o dinheiro ele volta. Mas o tempo ele não volta. Então ele é o bem mais valioso que a gente tem, é o ativo mais valioso que a gente tem. E aí o que você tem feito com o seu, que muitas vezes você nem percebe que está fazendo, que você está jogando fora e muitas vezes nem percebe. Então, você precisou dessa permissão para desfrutar, voltar à vida, baixar o cortisol. E aí... Acho que para lembrar do meu porquê, sabe? Do porquê que eu decidi empreender. Eu decidi empreender para construir uma vida que eu queria viver. E aí, eu estava empreendendo, mas não estava vivendo essa vida. Então, ter aberto espaço na minha agenda fez com que eu engravidasse no momento que eu não estava tentando engravidar. A minha gravidez foi uma surpresa. O dia que eu descobri a minha gravidez, eu parecia uma adolescente descobrindo a gravidez, assim. Meu Deus, o que meus pais vão pensar? Como assim? Eu fiquei em choque. Porque, de fato, eu achava que ia ser mais difícil ainda. E ter aberto a agenda, ter liberado espaço, ter organizado o negócio, fez com que eu olhasse e dissesse assim, eu posso ter a gravidez que eu sempre sonhei. Então, durante a minha gravidez, nossa, meu primeiro trimestre da gravidez, eu era a bela adormecida. Eu senti muito sono, gente. Era um sono. Era uma coisa, assim, descontrolada. Eu realmente... Eu tava aqui acordada, eu não tava tomando café por conta da gravidez. E eu fazia assim... Aí eu tinha que respirar, sabe? Me ajeitar. Pagando e voltando. Porque eu sentia muito sono. E isso não prejudicou nenhuma entrega minha. Isso não atrasou nenhum projeto. Ninguém sabia que eu tava grávida. Nenhum cliente meu sabia que eu tava grávida. Eu fui divulgar minha gravidez e eu tava com 4 meses e meio de gravidez. Porque as coisas estavam acontecendo como tinham que acontecer, mas eu estava conseguindo manter o meu ritmo. A Helena nasceu e eu passei 60 dias off. 100% off. E não é off assim, nossa, eu tô aqui respondendo tudo no telefone. Off. Eu não sabia o que estava acontecendo. Porque eu estava única e exclusivamente pensando, eu preciso aprender a garantir a sobrevivência de um ser humano. Como é que é ser mãe, né? Como é que é essa descoberta? E é uma descoberta diária. E aí, quando os primeiros 30 dias, assim, eu brincava com meu marido. Eu falava, olha, tô pronta pra ser mulher troféu. Eu não quero nunca mais trabalhar. A que de repente estava pronta para ser esposa troféu. Eu falava pra ele, posso ser esposa troféu? Tá tudo bem, eu já provei que eu sou inteligente, que eu sou competente. Eu já provei tudo pra mim mesma, pra todo mundo, tá tudo certo. Adorei, agora eu quero ficar em casa, entendeu? Cuidando da Helena. E aí, quando deu 60 dias, eu lembro que eu me olhei no espelho e falei, graças a Deus, eu tenho um evento esse final de semana. Porque que saudade de ser a mulher por trás da mãe. E a Helena agora tá com 5 meses e eu falo que eu tô equilibrando, aprendendo como é que ajusta. Ainda não encontrei uma fórmula. Porque tem dia que eu sinto falta de ser a mulher antes de ser mãe. E tem dia que eu só quero ser mãe. E aí você vai equilibrando. Então, minhas manhãs hoje
né? Que você fala, as suas manhãs são pra você. As minhas manhãs são pra Helena. As minhas tardes são pra trabalhar. À noite eu vou fazer a rotina dela, depois eu vou estudar, vou falar com meu marido, enfim, vou ter um tempo pra mim. Mas como é que você vai encaixando? Eu precisava ter liberdade, eu precisava ter espaço e eu precisava ter um time que eu confiasse. Uau! Mas sabe isso que você falou me lembrou muito um conteúdo que eu vi essa semana. E eu achei ele é tão simples, mas ao mesmo tempo ele gera uma reflexão muito profunda. Que era um vídeo assim de uma menina que ela estava viajando. E a legenda era: você já parou para pensar que esse pode ser o último dia que você está totalmente sozinha no mundo? Por quê? Quando você casa, você toma a decisão de eu vou dividir a vida com uma pessoa. Então, você deixa de ser sozinha. Quando você se torna mãe, acabou. Você não é aquela pessoa sozinha. Você é responsável por outro ser humano. Então, muitas vezes, a gente não para pra pensar nisso. De, caramba, a minha vida ela pode mudar totalmente a qualquer momento. E será que eu tô desfrutando o suficiente desse momento que eu tô sozinha? Porque a Manu, por exemplo, você viveu horrores. Eu vivi muito, gente. Pulou Olha. de sei lá do quê, fez Pulei o de quê, paraquedas, de exatamente. parapente. Tudo que tinha pra fazer, você deu check na sua vida, que é muito que eu acredito mesmo assim como ideal, né? Lembrando, cada pessoa tem o seu ideal, mas o que eu acredito e vejo muito é bem essa pegada de você, o máximo de coisa que você conseguir explorar sozinha. Porque depois você vai ter pessoas pra dividir a vida e vai ser tão gostoso quanto, só que tem coisas que você já não vai mais poder fazer. Não, jamais saltaria de paraquedas hoje em dia, jamais. eu, inclusive, só atravesso a rua na faixa. Porque agora você mudou totalmente essa mentalidade, né? A gente tava comentando esses dias que agora, como você tem o medo da morte, que era uma coisa que você nunca tinha tido antes. Gente, eu fico com pena. Mãe, desculpa, tá? Tô aqui publicamente pedindo desculpas. Eu fico com pena da minha mãe. Porque eu fui saltar de paraquedas, eu chamei minha mãe pra ir junto. E ela ficou lá embaixo, esperando o momento em que eu ia descer. Assim, Helena nunca vai saltar de paraquedas. Ela não vai gostar de adrenalina. Mas é exatamente isso, é você olhar e dizer assim, se hoje você acha que você não tem tempo, você tem. Porque se hoje, com uma filha pequena, eu acho que eu não tenho tempo, se em algum momento eu tiver um segundo, eu vou descobrir que hoje eu tinha. Exato. Então, existe sempre uma possibilidade da gente ajustar. E o quanto você está fazendo aquilo que é importante para você. Porque, principalmente para quem empreende, a maioria das pessoas decide empreender por motivos próprios. Óbvio, Egoístas. todo mundo quer faturar. Todo mundo quer a possibilidade de fazer mais dinheiro. Mas existem outros porquês. E no caminho, a gente acaba esquecendo desses porquês. Se tem algo que eu olho para trás e falo assim, nossa, eu me orgulho muito, foi que eu vivi intensamente todas as fases da minha vida. Eu tive um aneurisma cerebral quando eu tinha 18 anos. Acho que você não sabe disso. Eu não fazia ideia disso, tô descobrindo agora. Eu tive um aneurisma cerebral quando eu tinha 18 anos. Um belo dia, eu descobri que eu tinha um aneurisma. E assim, descobrir um aneurisma cerebral há 20 anos atrás, não era a tecnologia que é hoje. E eu me lembro que quando eu peguei o resultado do exame, o médico me falou assim, você tem uma bomba relógio na cabeça. Ela pode explodir daqui 1 hora, daqui 1 dia, daqui 1 mês, daqui 1 ano. Ela pode nunca explodir, mas ela tá aí. E agora você sabe. O que você quer fazer com ela? E aí eu falei, tá, quais são os meus riscos de operar e de não operar? E aí ele me trouxe todos os riscos e eu, no auge da minha maturidade aos 18 anos, falei, não vou operar. E naquele não vou operar, todo mundo desesperado, que você tem que operar, é perigoso e tal. Na época morreu um ator da Globo. Era um ator que fazia Sai de Baixo. O Luiz Carlos Tourinho. Vítima de aneurisma. E aí eu lembro que no dia que ele morreu, foi tanta assim, enxurrada de gente falando comigo. E eu falei, tá bom, eu vou operar. Isso era janeiro. Eu falei, eu vou operar. Mas tem uma condição. Eu só opero depois do carnaval. E aí todo mundo olhava pra mim e falava, não é possível. Não, você não tá falando isso. O carnaval era comecinho de fevereiro, tá? Mas assim, eu falei, gente, se eu morrer antes do carnaval, vai todo mundo ficar muito triste. Vou acabar com o carnaval Vou de acabar todo com o mundo, carnaval de pô. todo mundo. E assim, se eu for morrer na cirurgia... Teve uma empatia. Tive. Empatia. E eu lembro que eu pensava assim, se eu for morrer na cirurgia, eu vou morrer depois de ter tido uma semana muito feliz. E aí eu viajei com vários amigos no carnaval. Foi muito legal, assim, foi divertido, foi gostoso. E eu fui operar na quarta-feira de cinzas. E no momento em que eu cheguei da viagem, até o fim da minha cirurgia, eu só chorava. Porque tudo que eu segurei durante aquele período veio assim... Total. E aí eu precisei fazer 2 cirurgias, porque a minha primeira cirurgia não deu certo. Foram 2 cirurgias. 1 mês depois da cirurgia, o meu cabelo caiu inteiro desse lado. Nossa. Eu tinha, assim, uma mecha. 18 anos, imagina. Eu tinha essa mecha de cabelo aqui em cima
E o resto era tudo careca. E aquilo mexeu muito comigo. E dali em diante, eu acho que aquele momento, ele ressignificou a minha vida. Que foi, no momento em que eu descobri que eu tinha um aneurisma cerebral, não importava se eu tinha dinheiro ou não, se eu tinha um bom plano de saúde ou não. Não importava mais nada. Porque assim, eu ia entrar num centro cirúrgico, uma sala de hemodinâmica, na verdade, e eu não sabia se eu ia sair de lá. Então a vida é muito efêmera. Sim. E aí eu me tornei essa pessoa intensa, sabe? Eu tenho tatuado aqui. A intensidade, pra mim, ela é muito forte. Então eu vivi muito todas as fases. E talvez por isso eu viva tanto hoje a maternidade. Pra mim é gostoso, é prazeroso estar ali. As pessoas falam, ai, você não sente falta de quem você era antes, de como era? Não, eu quis muito viver isso. É muito gostoso, é muito intenso. Então, é trazer essa intensidade e esse pensamento de que as coisas mudam assim. O tempo inteiro. E a gente não tem controle de absolutamente nada. Exato. Então, quando me falam assim, nossa, o aneurisma foi uma coisa muito triste na sua vida, eu falo, gente, o aneurisma foi a minha maior chance na vida. Uau. Eu só saí lá, eu morava no interior, né, do Rio. Eu só saí do interior, eu só decidi ir morar no Rio, realizar meu sonho de viver minha vida de Manuel Carlos, por conta do aneurisma. Talvez eu tivesse até hoje, na cidade em que eu nasci, na cidade em que eu cresci, sem ter realizado os meus sonhos, se eu não tivesse tido esse estalo de a sua vida pode acabar amanhã. Nossa, isso é tudo o ponto de perspectiva que você escolhe ter sobre as coisas. Vão ter pessoas que podem olhar para um diagnóstico como esse e falar, pronto, a minha vida acabou aqui. Ou pessoas que podem olhar e falar, pronto, a minha vida começou aqui, Exato. agora. Então, tudo é o ponto de perspectiva que você escolhe ver aquilo. Sobre a ótica, a lente que você escolhe ver aquilo. E nesse período da gravidez, você mencionou muito sobre, tá, agora eu tenho que sentar e resolver esse time. E aí, você conseguiu tirar esses 60 dias off. E a pergunta que fica é, como estruturar um time que me permita isso? Me permita ter tempo, me permita ter essa verdadeira liberdade que o digital tanto propaga. Mas como começar a construir esse time? Eu trago alguns pontos quando a gente vai falar da estruturação de time. O primeiro deles é, se você está faturando 5, 10, 15 mil reais por mês, não é só hora de construir time. É só hora de fato, se dedicar a trabalhar muito, a fazer resultado, para fazer mais caixa, para depois contratar alguém. Você está faturando ali 30 mil por mês, já é hora de você olhar para time. Porque se você fatura hoje 30 mil por mês, você antes não ganhava isso por mês. Então, provavelmente, você está com um prolabore enorme e sem estrutura. Então, o primeiro ponto, você já tem ali um caixa, começou a ter um caixa na empresa, vai contratar alguém. E na hora de contratar, você precisa fazer uma escolha que é muito consciente. Você vai pagar essa pessoa com tempo ou com dinheiro. Como assim? Uma pessoa muito júnior vai te custar barato. Muito barato, mas ela vai te custar muito tempo. Ela vai precisar de direcionamento, de treinamento, de orientação todo o tempo, de acompanhamento, de supervisão. Uma pessoa um pouco mais cara vai te custar mais dinheiro, mas vai te proporcionar mais tempo. Então, é literalmente dialogar com o teu caixa e entender qual é o meu momento. Eu tenho tempo sobrando para treinar alguém, trazer alguém júnior, ou eu tenho dinheiro para investir em alguém sênior. Se você não tem tempo nem dinheiro, tem algo muito errado. Muito errado. Mas não tem nem tempo, nem dinheiro. Então, pelo amor de Deus. Peraí. Vamos se resolver aí. A gente precisa olhar para esse negócio, para esse modelo de negócio. Mas começou a estruturar o time, sempre olha para coisa que você faz, que te toma mais tempo, que você não gosta de fazer, não tem habilidade para fazer, te toma muito tempo e te gera pouco retorno financeiro. Porque muita gente diz assim, começa contratando comercial. E não tem como, é muito específico para cada caso, cada negócio, Como é que você vai dar o mesmo direcionamento para uma mulher solteira, jovem, com todo o tempo do mundo, do que para uma empresária mãe que desempenha vários papéis? Não tem como. Não tem como. E assim, começa com comercial. E você vai olhar, a pessoa é uma vendedora excelente. Não é o comercial que você tem que começar. No teu caso, faz mais sentido trazer a pessoa X. Por exemplo, a minha primeira contratação, isso desde que eu cobrava R$700 na minha consultoria. Foi uma designer. Por quê? Porque eu não tenho senso estético nenhum. Eu não sei fazer um ajuste no Canva. Fica torto. Não fica harmonioso. Minha primeira contratação foi uma designer. Vai ter gente que a primeira contratação vai precisar ser uma assistente. Muita gente começa como assistente. É um cargo que eu acho bonito, que é assistente administrativo operacional. Que é o faz tudo. Não, é um nome bonito pro faz tudo. É que você não pode contratar uma faz tudo, entendeu? Sim, ninguém vai preencher aqui a vaga pra faz tudo. Tem uma vaga aqui de faz tudo. Não, aí você divulga uma vaga de assistente administrativo operacional. Pronto.
basicamente alguém que te ajuda em todas as demandas. Para muita gente vai fazer sentido Sim. isso. Tem gente que é ótima na entrega, mas é péssima na venda. Ela vai precisar ter uma pessoa de vendas. Então, é olhar para o teu negócio e para a tua estratégia. Quando eu faço a consultoria de estruturação de time, eu sempre olho para 3 coisas. Primeiro, qual é o teu momento atual? Então, a gente desenha ali qual é o teu organograma atual. Onde você quer chegar como negócio? Qual é o teu objetivo? Então, agosto de 2026. Onde você está? Quanto você quer estar faturando? Que tipo de vida você quer estar vivendo? Porque Porque, isso sei lá, impacta também. você quer engravidar? Isso vai impactar no modelo de time que a gente vai desenhar. Para depois a gente trabalhar com o que é possível. Porque eu falo, tem o seu atual, tem o ideal que você quer chegar E tem o possível. e tem o possível nesse momento. Então, vamos olhar para o que é possível. Mas sempre olhando, né, a ordem de contratação para aquilo que te toma mais tempo e te gera menos dinheiro. Você só vai contratar alguém para funções que, de fato, mexem no ponteiro do negócio, que, de fato, mexem no teu caixa, mais na frente. E para aquela mulher que ainda tem aquela famosa crença do mas ninguém vai fazer como eu faço. Ela tá certa. Tem um monte de gente que faz melhor que ela. Um monte, inclusive. Como quebrar essa crença? Porque é uma das principais, assim, é o que sempre que eu abro uma caixinha sobre negócios, time, é a pergunta-chave. Ai, Maia, mas é que eu já tentei contratar uma vez e foi ruim, a experiência foi péssima, daí eu fazia mais do que a pessoa, então eu tava pagando pra pessoa fazer. É como romper essa crença e até mesmo essa experiência ruim, porque as pessoas associam muito, nossa, eu tive uma experiência ruim, contratei uma vez, foi péssimo, nunca mais vou contratar. Não, caramba, não é simples assim, né? Não é um 8 ou 80 aqui nesse caso. Exato. Acho que o primeiro ponto é entender. Você quer ter um negócio? Se você quiser ter um negócio, você não tem escolha se não aprender a formar um time. Uau. Assim, não existe escolha. Porque você pode continuar sendo autônoma, continuar sendo empreendedora e trabalhando sozinho. É uma escolha de carreira, uma escolha de vida. Mas se você, de fato, quiser construir um negócio, você vai precisar aprender a construir time. Como é que a gente aprende? Errando. Com orientação, a gente erra menos. Mas sem orientação, a gente vai errar mais. Contratei, não foi tão legal. Primeiro ponto, você contratou alguém que estava trabalhando 100% com você? Porque um erro muito comum são as pessoas que têm pseudotime. O que é o pseudotime? E assim, isso não é coisa de iniciante. Eu já tive clientes que faturam muito, que gastam 20, 30 mil por mês de folha de pagamento e tem pseudotime. Ele tem 10 pessoas no time, nenhuma delas trabalha 100% com elas. Tudo tá em vários projetos ao mesmo tempo. Que são pseudo-empreendedores. Né? Atendo 5 clientes ao mesmo tempo. Eu tive uma cliente recente que eu morri de rir, que ela me ligou. Eu falei, desculpa, eu vou rir. Assim, não dá pra não rir. Que ela falou, Manu, preciso da sua orientação. Eu falei, Ela falou, o que eu respondo pra minha closer? Porque ela me mandou uma mensagem dizendo que eu só estou mandando leads ruins pra ela e que assim eu atrapalho o trabalho dela. Aí eu falei, Senhor. então, mas ela atende quantos clientes? 4. De fato, você tá atrapalhando o trabalho dela. Sim. Ela atende 4 experts, você tá mandando leads que não estão tão qualificados. Ela tá perdendo tempo. Ela tá perdendo tempo. Se você tem uma pessoa que trabalha com você no comercial, ela vai sentar com você para pensar, Maia, como é que a gente transforma esses leads em pessoas mais qualificadas? Ou, olha, nossa estratégia de marketing não tá atraindo leads qualificados, como é que a gente reajusta essa estratégia? E até a comunicação, é a nossa estratégia de nossa. marketing, os nossos leads. Né? A pessoa compra a empresa porque ela tá naquele projeto full time. Ela quer que aquilo funcione, ela acredita naquilo. Então, o primeiro ponto é olhar se você de fato contratou alguém para trabalhar com você 100% ou não. O segundo, na hora de contratar, você contratou pensando em investir dinheiro ou tempo? Porque se você não investiu dinheiro, de fato, você vai ter que investir tempo. Então, talvez a pessoa não tenha entregue aquilo que você esperava, mas a tua expectativa estava alinhada. E o terceiro, você contratou a vizinha da amiga da sua prima, porque ela precisava muito trabalhar e é muito boazinha, ou você fez um processo seletivo? Vou pegar um exemplo básico. Você não vai contratar uma pessoa para copy sem fazer um case. Você não vai contratar uma pessoa para o comercial sem fazer uma sessão de roleplay. Porque é só ela falando. Eu faço entrevistas há 20 anos. Uma pessoa consegue me enrolar numa entrevista. Sim. Ela consegue. Eu falo que ela manda a gêmea boa e a gêmea má. A gêmea boa vem na entrevista, a gêmea má vem no dia de trabalho. Porque ela consegue, meia hora de papo. Terceiro, processo seletivo não é uma conversa de 30 minutos. Faça pelo menos 3 etapas de processo seletivo. Manu, 3 etapas, não tenho tempo para isso.
vai te custar menos tempo do que contratar alguém errado. Por que eu falo 3 etapas? A gente conversa hoje, é uma conversa. Numa segunda conversa, eu já tô diferente. Na terceira, eu já tô íntima. Eu já me porto de forma diferente, eu já mostro mais naturalidade. E qualquer vaga tente fazer um case, um estudo de caso, uma simulação, trazer algo mais real do que aconteceu. Mão na massa, né? Pra você ver como aquela pessoa faria. Exato, porque não dá pra ser só no feeling. Eu sempre falo, confia na sua intuição. Se a sua intuição tá te dizendo não, confia nela. Agora, se a sua intuição tá te dizendo sim, verifica. Porque às vezes a gente se encanta. Principalmente porque na entrevista a gente tem uma tendência natural de dar pro candidato a resposta que a gente quer ouvir. Eu olho pra você e falo assim, Maia, aqui na empresa a gente tem um ritmo muito acelerado. Então, assim, a gente lida muito com pressão, a gente tem prazos muito apertados. Como é que é pra você trabalhar com pressão? A pessoa não vai falar, nossa, odeio. Jamais. Ela vai dizer o quê? Adoro. Ótimo. Nossa, nasci pra isso. Funciona super bem. E aí você contrata ela e ela odeia a pressão. Porque você disse pra ela o que você queria ouvir. Então, quais são as perguntas certas a serem feitas? Perguntas que falam de situação passada. Vamos lá, vou entrevistar alguém. Que tipo de pergunta eu preciso fazer? Me conte sobre uma situação em que você viveu isso em alguma das suas experiências anteriores. Você trabalhava com vendas, né? Me conta qual foi o cliente mais difícil de reverter e que você conseguiu convencê-lo a comprar. Aí a pessoa conta toda feliz. E aí você traz, por outro lado, qual foi a venda que você perdeu, que te deixou mais frustrada? Aquela que até hoje você fala, eu não acredito que eu não fechei esse cliente. E aí, além de perguntar, você vai observar muito na resposta. Uma resposta boa, ela tem o contexto que aquilo aconteceu, ou seja, qual foi a situação vivida, o que a pessoa fez, qual foi a ação dela e qual foi o resultado daquilo. Pouco me importa se o resultado foi bom ou não. O que eu quero saber? Diante do contexto X, qual atitude ela toma. Uau. Porque existe uma regra que a gente aprende em RH, que é, eu posso contratar uma pessoa que tem pouco conhecimento, que tem pouca habilidade, mas eu não posso de jeito nenhum contratar uma pessoa sem atitude. Uau. Porque conhecimento e habilidade, eu posso treinar. Desenvolver. Aí eu volto lá naquela conta. Tenho tempo pra ensinar, tenho tempo pra treinar. Agora, querência. Sabe o tal do tô afim? Você não tem como forçar a pessoa a estar afim. Ou ela traz de casa, por conta dos propósitos dela, do objetivo dela de vida, ou você vai ficar com uma pessoa que não vai entregar. Caraca. Então, o quanto você observa as respostas de um candidato na entrevista, ou o quanto você faz entrevista enquanto tá fazendo outra coisa. E a pessoa não tá presente ali naquilo. Não. Então, é estar de fato presente. Processo seletivo vai te tomar tempo, mas vai te economizar tempo e dinheiro depois. Então, é investir, é direcionamento estratégico de tempo. Investe mais tempo na hora de contratar. Observa mais. Explora um pouco mais. Questiona mais. Escuta a tua intuição. Se ela for rápida demais dizendo que sim, ignora ela. Mas se ela disse não, também desiste. Porque tem horas que bate ali e você fala, não tá rolando. Não adianta forçar. Mas dedicar tempo para processo seletivo faz muita diferença. Nossa, vai otimizar bastante o seu tempo depois no processo final. E alinhar a expectativa. Alinha a expectativa de quanto você está pagando e dos acordos que você está fazendo. Para que depois você consiga também acompanhar e cobrar isso no dia a dia. Até porque tudo que é acordado não sai caro. Exato. Sempre ter essa clareza. Tudo que é acordado não sai claro. Não sai caro. E agora, antes da gente ir para as perguntas da audiência, algo que você jamais mostraria nos stories. E por quê? Olha, outro dia, uma pessoa do meu time me falou assim, Manu, você pode mandar pra gente um vídeo ou uma foto chorando? Eu falei, eu não tenho. Agora que eu fui mãe, eu tenho, porque eu choro com a Helena. É um choro de emoção com ela. Mas eu falei, eu não tenho. Eu nunca fui essa pessoa de explorar a fraqueza ali, a vulnerabilidade. De ficar muito tempo nessa posição. Batendo numa tecla, sabe? Eu sou muito mais a pessoa que olha pro que aconteceu e traga um significado daquilo do que a pessoa que vai explorar o vitimismo. Uau. Então, é algo que não combina comigo, não combina com a Manu, vida pessoal, quanto mais profissional. Então, é algo que é pouco provável de verem.
Justo. Se tiver uma foto chorando, foi por causa da Helena, gente. Aí tem. Mas é uma emoção boa. Pergunta da Fê Ferraza. Como liderar time enxuto sem precisar centralizar decisões em você? Time enxuto júnior vai centralizar a decisão em você. Time enxuto com outras pessoas com senioridade podem dividir a decisão. Não é sobre o tamanho do time. Aliás, eu sou a pessoa que vai sempre defender time enxuto. Você não precisa ter 50 pessoas no seu time. Se você hoje fatura um número mais baixo, se você hoje tem um número de produtos mais baixo, você não precisa superdimensionar o seu time. O time estratégico é melhor do que um time grande. Mas se você não tiver gente sênior no seu time, não tem como delegar a decisão. Porque eu só vou confiar em decisão em alguém que tem experiência. Então, quanto mais júnior o seu time, maior a chance de você centralizar. Se você hoje acredita que está centralizando muitas decisões, se questiona. Você está centralizando porque você não confia nas pessoas ou você está centralizando porque você não tem quem confiar, porque o teu time não está pronto? Uau. A Cíntia, como vocês lidam com pessoas que questionam muito sobre a rotina da empresa? Se a pessoa está questionando muito a rotina da empresa, eu vou sempre inverter a pergunta. Tá vendo que eu não gosto, né, da posição os outros. Eu vou dizer, se ela está questionando, qual informação eu não deixei clara? Então, vamos fazer o seguinte. Me traz todos os seus questionamentos, que eu vou olhar aqui para que a gente alinhe expectativa de como vai ser daqui para frente. Se eu falhei em algum momento num processo de onboarding, por exemplo, e não deixei claro o que era permitido, o que não eram, quais são os nossos acordos, quais são os nossos entregáveis, vamos realinhar isso? Gente, o maior segredo para fazer boa gestão é documentar tudo que vai ser feito durante aquele processo de trabalho e alinhar a expectativa. Relação profissional é igual relação amorosa. Tem que ter umas DRs de vez em quando. Sim. Então, eu não sou a pessoa que vai dizer, nossa, fulano toda hora questiona. Eu vou pensar, isso não tá claro? Agora, se eu tenho uma pessoa que questiona, mesmo com clareza, mesmo com tudo documentado, mesmo com alinhamento de expectativa efetuado, eu gosto muito da pergunta honesta. Maia, tenho percebido que você tem questionado bastante. Queria entender, você tá gostando de trabalhar aqui? O que você acha que não está funcionando para você? Porque eu preciso entender se é algo que eu posso adequar ou se é algo que talvez não faça mais sentido para você estar aqui. Então, muitas vezes, é levar isso até para que a pessoa perceba. Sim. Talvez ela esteja questionando porque, de fato, ela quer sair, não tem coragem. E essa conversa abre espaço. Talvez ela esteja questionando porque não está claro e você acha que está. Então, diálogo. Acho que diálogo é a melhor saída para a liderança. Perfeito. Da Tainara agora. Como você lida com comparação nas redes sociais? Olha, se você me fizesse essa pergunta 1 ano atrás, eu diria que eu não lido porque eu não me comparo. Os hormônios do puerpério me fizeram me comparar bastante. Porque você fica enlouquecida e a sensação é que a vida de todo mundo é melhor, mais interessante. Tá andando mais que a sua. Eu, no 4º mês, mais ou menos, depois da maternidade, teve uma semana que eu fiquei mal. Pela primeira vez na vida, eu fiquei mal de comparação. Eu sempre gostei muito de uma frase que era assim, régua para cima para buscar inspiração. Então, eu olho para quem tá acima de mim para me inspirar nessas pessoas. E na hora de me comparar, eu me comparo com a Manu do ano passado. Só que aí, quando eu fui usar essa mesma régua, no ano passado eu tava alta potência. E aí eu me vi ali num momento de... eu não tô conseguindo entregar o meu máximo. Teve uma coisa curiosa que aconteceu, que foi julho, todo mundo postou uma retrospectiva do primeiro semestre. E eu não postei, eu não entendi por quê. Depois, conversas terapêuticas, eu tive a sensação que nada aconteceu no meu primeiro semestre. Ela gerindo uma vida, um CPF novo, mas nada aconteceu. Ela só fez a coisa mais grandiosa que uma mulher pode fazer, mas nada acontecendo. Nada. E eu olhava pro meu álbum e eu falava, realmente, assim, eu tava muito mãe naquele momento. Então, mesmo que você não seja a pessoa que se compara, em algum momento isso pode acontecer. E o que eu fiz quando isso aconteceu foi parar, olhar e dizer assim, tá, primeiro deixa eu sofrer aqui 1 dia, 2 dias, chorar tudo que eu tenho pra chorar, me sentir o cocô do cavalo do bandido pisoteado no asfalto, sabe? E depois olhar e dizer assim, peraí, dentro da minha realidade, dentro do que eu projetei... E escolhi. O meu primeiro semestre foi incrível.
Eu tive um término de gravidez super tranquilo. Eu ia à praia todos os dias no meu último mês de gravidez, todos os dias. Ficava a manhã inteira na praia. Eu passei 2 meses off com a minha filha. Eu voltei no palco palestrando para 1.000 pessoas. Eu voltei com negócios acontecendo, com as minhas clientes voltando, com as pessoas me procurando. Como assim nada aconteceu? Então, aconteceu no ritmo que eu desenhei que aconteceria, que eu desejei. E que eu coloquei energia para que acontecesse. Então, na hora da comparação, uma coisa que funcionou muito para mim foi: será que eu não estou vivendo aquilo que eu planejei e aquilo que eu estou me dedicando a viver? Porque às vezes eu me comparo com um bastidor de uma outra pessoa que eu não conheço. Caraca. Nossa, que insight, que aula. Eu amei. Essa resposta foi a minha preferida Não, até agora. Ela foi, assim, vivida nesse último mês. Então ela tá fresquinha. Os insights recentes são os melhores. E, Manu, uma verdade, assim, pra você, nua e crua do digital, como alguém que tá nos bastidores de grandes negócios, de que já passou por muitos ambientes, e tá tanto dentro quanto fora, né? Então tá nesses 2 papéis. O que pra você é uma verdade nua e crua de negócios digitais? Nem tudo é o que parece. Assim, de forma muito sucinta, nem tudo é o que parece. E aí, volta muito na pergunta anterior. Cuidado com a comparação. Sim. Cuidado com as coisas, as pessoas que você decide seguir e acreditar. Né? Nos recortes, tudo é perfeito. Todo mundo sabe tudo. É tudo maravilhoso. Ninguém tem problema. Tá todo mundo feliz, bem resolvido. Ninguém grava a casa pegando fogo. Ninguém. Então, cuidado com os recortes. Óbvio, tem muitas pessoas que eu admiro, pessoas que eu sigo, pessoas que eu acredito no que elas falam. Mas eu entendo que eu também vejo recortes delas. E não elas por inteiro. Então, ter essa consciência, trazer isso sempre, porque às vezes a gente esquece. E nunca botar ninguém no pedestal, né? Jamais. Não existe a perfeição. A gente só... e a pessoa às vezes nem faz por maldade, mas é porque é um recorte, não tem como ela mostrar 24 horas do dia dela. E eu vou falar que é menos sobre a pessoa e mais sobre quem tá assistindo. Porque muitas vezes eu me projeto naquele recorte que eu vejo. Então, eu vou olhar lá a Mai e vou dizer... Eu vou pegar aqui um exemplo fresco. Mai tá magérrima. Óbvio, ela tá fazendo dieta, ela tá treinando, ela tá deixando de comer doce, ela tá dormindo cedo e acordando cedo. Eu tô disposta a fazer tudo que ela tá fazendo nesse momento? A minha vida me permite? Então, assim, isso é a verdade dela. Exato. Mas não é porque ela é perfeita, é porque o momento dela é diferente do meu. E é muito mais fácil você ver o resultado final, mas ninguém vê o processo. Tudo que a pessoa precisa abdicar. Vou dar um exemplo muito bom pegando isso como gancho que você falou. Anteontem a gente foi comer, foi almoçar, e aí chegou a hora de sobremesa, e aí todo mundo escolhendo. Eu virei pra mulher, como eu tô com o meu foco ali, eu falei: não, eu quero uma sem açúcar. Gente, ela virou pra mim e falou simplesmente: mas você não quer uma coisa gostosa? Sem açúcar e gostoso não podem estar na mesma frase. Ela falou exatamente: mas você não quer uma coisa gostosa? Porque assim, tem um monte de coisa gostosa no cardápio. Você tem certeza que você quer esse prato porque ele é o menos gostoso? A mulher trabalha no restaurante, ela falou isso. Ela falou: é o menos gostoso. E eu ali, né? Respirei fundo, aquele momento que vem toda a nossa disciplina. Gente, dá muita vontade de você botar o pé na jaca, de você falar foda-se. É uma luta diária que você tem com a sua mente. Eu falo todo santo dia, a minha maior inimiga sou eu mesma. E eu sou muito boa em ser minha inimiga. Eu sou muito boa em querer me botar pra baixo, em querer me cobrar, em querer falar que eu sou ruim. Eu sou muito boa. A minha inimiga é assim, a melhor de todas. O seu maior algoz é você mesmo. Caraca, ela é ótima nisso, entende? Então, é uma batalha diária que você tem. E isso vale pra tudo. Então, muitas vezes, realmente, a gente tá se comparando, mas você tá projetando algo que, primeiro, não tá dentro da sua realidade, que você não faz ideia do que aquela pessoa tá tendo que abdicar, do que aquela pessoa tá tendo que viver para alcançar aquilo. Então, com o que você tá se comparando? E muitas vezes eu vejo, porque eu me comparei com a fulana me travou. Gente, ninguém tem esse poder, não. Ninguém tem esse poder. As pessoas não têm o poder nem de te travar e nem de te humilhar. Recentemente, eu vi um podcast da Cris Junqueira, que eu gosto muito, e ela trouxe exatamente essa analogia. Ela falou: imagina que a sua casa foi assaltada. E aí você estava dentro da sua casa, entraram 2 ladrões, cada um deles mandou você sentar e cada um apontou a arma na sua cabeça. Dos 2 lados. E eles decidiram que eles não vão roubar nada. Eles só têm um pedido, que é: eu quero que você se sinta humilhada. Uau. Nesse momento,
a única forma de você se sentir humilhada é se você fingir. Porque você vai estar sentindo um monte de coisa e com certeza a humilhação não vai ser um sentimento. Você vai estar sentindo raiva, você vai estar medo, preocupação, angústia. Você vai estar sentindo um turbilhão de sentimentos. Mas o último que você vai pensar é o humilhada. Então, se uma pessoa com uma arma na sua cabeça não tem o poder de te fazer sentir humilhada, por que você acha que, a minha sogra falou isso, então agora eu tô humilhada? Não, ela não tem esse poder. Nossa. Ninguém tem o poder de mudar o seu sentimento, só você mesma. Então, ninguém tem o poder de te travar, ninguém tem o poder de te humilhar, ninguém tem o poder de te diminuir. É só você quem tem esse poder. E quando a gente toma essa consciência, fica tudo comparação, mais simples. Exatamente. Porque é o quanto você projeta no outro, sabe? Exato. É a mesma coisa quando acontece, sei lá, eu tava casada e aí descobri que a pessoa não era quem eu sempre imaginei. Não, você projetou essa pessoa. Exato. E aí ele mostrou quem ele de fato era. Então é a gente trazer um pouco desse olhar pra gente, sabe? Eu me cobro muito isso, assim. Tá, eu tô esperando do outro, mas e o que eu tô fazendo? O que eu tô vivendo, né? A gente tava conversando sábado sobre isso. Que eu fui te mostrar lá, falei, olha, eu também já tive uma barriga de tanquinho. É o meu momento de ter uma barriga de tanquinho? Vai ser em breve, tá chegando. Mas é aos poucos, sabe? Ontem eu tava na academia e brinquei com um personal. Ele falou, e aí, quantos quilos? Eu falei, 200. Meu objetivo é voltar a pegar meus 360 quilos no leg. Isso não vai acontecer 5 meses depois de ter um bebê. Então não cabe nesse momento eu olhar pra isso e querer ser até essa versão de mim que eu já fui. Porque ela não cabe nesse momento da minha vida, nesse contexto. Então é tomar cuidado com esse gatilho, porque a gente projeta demais uma coisa que não é real e que a gente não tá disposta a pagar o preço. E às vezes vale até pra time isso que você mencionou do relacionamento. Então, nossa, fulana recebeu uma proposta melhor e vai pra outro lugar. E você fica, como? Como que ela vai me abandonar? Como assim ela prioriza a carreira dela e não o meu negócio? Exato! Como assim? Cara, se você... A gente tem que entender, e isso foi, assim, uma das coisas mais difíceis, que é uma coisa que até hoje eu ainda tenho que entender, assim. Mas eu ouvi uma vez de uma conhecida minha, a Caixa Damasceno, que a gente tá no mesmo grupo. E aí aconteceu uma X situação e eu compartilhei. E ela falou algo que eu nunca vou esquecer. Ela disse assim, as pessoas, elas nos servem até determinado momento. E se alguém vai embora da sua empresa, do seu time, e essa pessoa, cara, essa pessoa foi boa, essa pessoa te serviu, foi um excelente profissional, e agora ela recebeu uma proposta para ser maior, não é hipócrita da nossa parte querermos sermos maiores, termos mais faturamento, mais oportunidades, mas quando alguém que foi muito bom pra gente, pra nossa empresa, nos serviu, quer ir embora, a gente quer aprender. Se você não tem como suprir aquela oferta que a pessoa recebeu, ou se simplesmente não é o desejo da pessoa, por que você vai prender aquela pessoa? Sim. Então, muitas vezes a gente projeta no, nossa, mas eu investi nesse profissional, mas eu investi na capacitação dele, mas eu fiz tudo, e ele vai embora? Mas foi você que fez isso, foi você que escolheu isso. E entender que é uma relação de troca, né? A relação Exato. profissional ela é uma relação de troca. Então, enquanto eu estou pagando uma remuneração para aquela pessoa, estou investindo no desenvolvimento dela, estou criando para ela oportunidades, ela também está me entregando um resultado uau. Chega um momento em que essa troca cai em desequilíbrio. Ou porque ela está me entregando menos, ou porque eu não estou acompanhando o desenvolvimento dela. Exato. Ou eu vou querer encerrar essa relação ou ela. E tá tudo bem das duas partes. Relações têm prazo de validade. Vai ter gente que vai trabalhar com você por 20 anos e em algum momento vai querer sair. Vai ter gente que vai trabalhar com você por 2 meses. Então, alinhar a expectativa. Exato. Não é porque a relação acabou que ela deixou de ser boa. Ela foi incrível. Mas ela teve um prazo de validade. E até a página 2, essa troca foi incrível. Chegou uma hora que deixou de ser. E eu vejo muita empresária sofrendo com um fulano ingrato. Nossa, como é ingrato. Peguei essa pessoa crua. Treinei essa pessoa. Ensinei tudo que ela sabe. E agora ela foi embora. Você pegou ela crua, você pagava R$1.000 pra ela por mês. Ela ganhava pouco, trabalhava pra caramba, te entregou muita coisa, aprendeu com você, desenvolveu com você, te trouxe resultado. E agora ela quer caçar outro rumo. Exato. Tá tudo bem, a relação foi boa enquanto durou pros dois. Então, trazer essa consciência é muito importante. Maturidade mesmo de negócios, que é algo que, infelizmente, a gente só aprende na prática. A relação profissional ela é sobre CNPJ. Tem que ser A pessoa, pessoal. ela não deixou de gostar da Maia porque ela pediu demissão. Ela continuou gostando. Só que a fulana ali ofereceu um caminho que fazia mais sentido. Então, ela resolveu ir pra lá. Que é aquele erro muito comum, né? De buscar pessoas que têm um espírito de dono. Nossa. Lembrando que só tem espírito de dono o dono.
É por isso que ele é o dono. Ele tem o espírito de dono, o corpo do dono, né? O pensamento do dono, a atitude do dono. Quem vai trabalhar com você pode ser incrível, pode ser envolvido, pode estar muito afim, pode comprar ideia, pode vestir a camisa. Mas no final das contas, o negócio é seu. Não dá para você terceirizar isso. E olha que eu falo muito para delegar. Mas não dá para delegar a decisão de estar no seu negócio. Ela é sua. O restante pode decidir ir embora. Uau! Uau! Amei! Amei esse episódio, amei os insights. Você, como sempre, é muito dedicada em servir, muito dedicada em compartilhar o seu conhecimento. E é muito lindo, assim, poder acompanhar toda a sua evolução, todas as suas versões e ver que você está na sua melhor versão agora. Cada dia mais. É muito lindo poder acompanhar isso. Muito bom, foi ótimo estar aqui. Ficaríamos aqui o quê? Horas. Número de caracteres infinito. Mas foi muito bom. Histórias temos, muitas. Foi muito bom estar aqui. Espero que tenha conseguido trazer bons insights. A decisão de empreender, a decisão de se tornar empresária, a decisão de se tornar mãe, todas elas têm um preço. E eu gosto muito daquela frase que diz que é justo que custe muito o que vale muito. Então, acho que o maior insight é sempre pensar o quanto você está disposta a pagar por aquilo que você sempre sonhou viver. Muito bem. E suas redes sociais, para quem está assistindo aqui, começar a te acompanhar? Manu Peleteiro, com 2 L's, no Instagram. No LinkedIn, que ele ainda existe. No Instagram, no LinkedIn, no TikTok. Manu Peleteiro. Muito bem. Então, acompanhem a Manu. Conheçam cada vez mais o negócio dela, o trabalho dela, que é surreal. Tem muito orgulho de te chamar tanto de mentorada, quanto dela me chamar como cliente, como consultora, exatamente. E para você que está assistindo aqui, não deixe de compartilhar quais foram os seus maiores insights do episódio. Se você está assistindo pelo YouTube, de se inscrever no canal, de deixar o seu like, de comentar abaixo. E agora, se você estiver nos ouvindo pelo Spotify, não esqueça de avaliar aqui o podcast, porque quanto mais vocês avaliam, mais a gente vai subindo no ranking. E estamos aí com a grande meta, o grande sonho de entrar no top 10 podcasts de negócios do Brasil. E nós temos episódios novos no Spotify todo domingo, todo sábado, domingo, terças e quinta-feira. Então, sempre que você quiser, eu tô na academia, tô fazendo outras coisas, botar aqui e escutar, vai valer a pena cada minuto. Você pode me acompanhar nas redes sociais através do @MaiaCNTS em todas as redes sociais, a gente está lá, pode acompanhar. E também conhecer mais dos nossos parceiros da Rubla, seu parceiro de negócios do digital. Também vai ter o link às redes sociais para vocês acompanharem mais a plataforma. Nos vemos no próximo episódio. Meu muito obrigada pela sua audiência e até mais. Tchau, tchau.